Muito bom dia, doutor Marcos Miguel. Bom dia, amigos. Bom dia a todos. Estamos aqui mais um quadro de Saúde em Pauta. Olha, eu sou o Sival Lopes, ao lado de Liliane Santos, do Walter Vieira também, e vamos tratar do tema cirurgias plásticas da face. Eu começo com o doutor Marcos Miguel perguntando, doutor, existem assim novas tecnologias ou procedimentos inovadores para realizar cirurgias plásticas na face de forma mais segura e eficiente, doutor? Bom dia. Bom, existem sim. As próprias técnicas cirúrgicas foram evoluindo ao longo do tempo. Isso gerou mais segurança para o cirurgião e para o paciente. Hoje a gente consegue operar, fazer cirurgias mais seguras através de tecnologias. Por exemplo, temos a ultrassom dermatológica, é uma ultrassom que a gente faz na face do paciente antes das cirurgias. A gente consegue ver se o paciente tem algum produto injetável na face, se o paciente tem fio, se o paciente tem ácido hialurônico na face. Existem outras tecnologias, aplicativos, programas de computação, que são simuladores de resultados. O que é que são esses simuladores? Os simuladores são programas de computadores que a gente consegue ter uma previsibilidade do resultado daquele paciente muito antes da cirurgia, e aquilo ali gera confiança para o paciente e confiança para o cirurgião. Outra coisa importante foi que a própria anatomia, a própria ciência da anatomia foi evoluindo ao longo do tempo. Foram feitos vários estudos aí por vários anatomistas no mundo e eles conseguiram detalhar mais a anatomia da face. Então hoje o cirurgião consegue poupar, consegue operar com mais segurança e preservar estruturas nervosas, estruturas vasculares e com isso reduzir o número de complicações. Existem várias dicas, várias medidas que o cirurgião orienta para o paciente. Eu vou fazer um resumo aqui dessas dicas. Qual é a principal dica que a gente fala para o paciente? O primeiro é fazer suas consultas certinho com o seu cirurgião plástico, fazer todos os exames pré-operatórios certinho que foram orientados, controlar, principalmente se o paciente tiver pressão alta, diabetes, se tiver alguma doença crônica de base, o paciente precisa ter controle estrito daquela doença. Uma medida super importante, que o paciente, se ele fuma, o paciente precisa parar de fumar. E isso até tem um tempo, né? A gente orienta para o paciente parar de fumar com 30 dias antes da cirurgia. Quanto maior for o tempo daquela parada, daquele hábito de tabagismo, muito melhor para o paciente. Outra medida que a gente orienta para o paciente é manter um hábito de vida saudável. O paciente precisa ingerir abundantes líquidos, realizar atividades físicas, se alimentar adequadamente antes do procedimento cirúrgico. Por quê? Porque isso oferece uma melhor recuperação, uma melhor cicatrização da cirurgia e, como consequência, o melhor resultado. E hoje a gente tem inúmeras tecnologias para face, né? Hoje a gente tem tecnologia que vai desde uma tecnologia que melhora um resultado, por exemplo, de uma cirurgia plástica de nariz, tá? Entregando um resultado que o paciente tem um retorno mais precoce para suas atividades, menos roxinho, uma cirurgia mais atraumática, até tecnologias que também a gente utiliza em contorno corporal, né, que melhora a retração de pele, endolaser, plasma de argônio. Então, é uma infinidade de tecnologias que a gente tem ao nosso dispor hoje para melhorar a qualidade de vida e os resultados em cirurgia plástica da face. A gente tem um critério importante que a gente sempre pede para o paciente pesquisar sobre seu cirurgião. Existem vários métodos, várias formas. O primeiro e o ideal seria o paciente procurar algum paciente que já operou com aquele cirurgião, pedir opinião, ver como é que ficou o resultado da cirurgia. Esse é um método bastante eficiente, porém existem outros. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela disponibiliza um site na internet que todos os cirurgiões plásticos são cadastrados,
naquele site. O paciente pode procurar no próprio site do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, das sociedades lá de otorrinolaringologia também. O paciente pode pesquisar. Outra coisa também que está muito, outro método que está muito em voga hoje em dia é o Instagram, né? O próprio cirurgião, ele divulga os procedimentos, divulga os casos que ele faz lá nas redes sociais. O paciente pode procurar, através da rede social, aquele cirurgião. A rede social, ela trouxe esse pequeno problema, digamos assim, tá? Porque antigamente a maioria dos procedimentos que eram realizados na face eram realizados por médico, excetuando os dentistas que tinham formação em cirurgia bucomaxilofacial, que teve até uma resolução no passado, que houve uma divisão da área de atuação do crânio-maxilo, que é uma área de atuação da cirurgia plástica, e da bucomaxilofacial, que é uma especialidade da odontologia. Só que houve, digamos que, uma pulverização da realização desses procedimentos por vários profissionais da saúde, tá? Então aqui, se a gente for discutir isso, a gente vai entrar numa polêmica, tá? Uma polêmica que muitas vezes traz muitos problemas. Mas o que a gente tem que informar para a população é muito o que Max falou, tá? O profissional é habilitado, ele tem formação, ele sabe resolver uma intercorrência ou uma complicação naquele procedimento. Talvez seja a primeira pergunta que o paciente que quer fazer um procedimento na face, ele tem que se perguntar, tá? Por exemplo, eu militei muito tempo na face porque eu tenho dupla formação. Eu sou médico e cirurgião dentista, tá? Escolhi a medicina para fazer as minhas pós-graduações, as minhas especialidades, mas hoje eu também atuo na face. É claro que hoje minha principal área de atuação é contorno corporal, mama, mas eu tenho uma habilidade porque eu tenho uma formação em face que a própria odontologia e a própria cirurgia plástica, dentro da sua formação, ela traz essa bagagem. Então, a nossa equipe, por exemplo, ela é treinada e habilitada para operar e resolver intercorrências e complicações, tá? Então, o paciente ele tem que focar nisso, porque muitas vezes o que é que a gente está vendo, Lucival? São complicações que eles não sabem resolver, muitos, não digo todos, e eles encaminham para o médico numa condição que já é muito mais complicada de ser resolvida. Então o paciente entra num quadro de uma cirurgia reparadora e de uma sequela daquela cirurgia estética que ele procurou, e muitas vezes quem tem capacidade nesse momento de resolver, em muitos casos, falando em face, é o cirurgião plástico. Aí, o senhor falando disso aí, eu estou dizendo a importância do especialista em cada área, né? Exatamente. Isso é perfeito. Né? Essa equipe que o senhor tem lá realmente dá tranquilidade, deixa realmente todos muito à vontade para realizar seus procedimentos por toda a qualificação que tem cada profissional. Quais são os benefícios estéticos e emocionais mais comuns relatados por pacientes após realizar uma cirurgia plástica? O paciente que procura uma cirurgia plástica é porque algo em si o incomoda, principalmente na face, né? Ele acorda, a primeira parte do corpo que ele vê é a face, tá? Então, por exemplo, uma das cirurgias mais realizadas no mundo em cirurgias plásticas da face é a rinoplastia. É o centro da face, tá? Então, às vezes um pequeno detalhe ali, ele harmoniza a face de uma maneira sobrenatural, tá? Mas existem várias cirurgias que a gente pode estar indicando e realizando. Esse aspecto emocional é como o paciente ele se vê, tá? A gente tem que diferenciar que muitas vezes ele tem um problema dismórfico, né? A gente já discutiu aqui, ele tem uma doença dismórfica que às vezes 1 centímetro, 2 centímetros, aquilo atrapalha a qualidade de vida dele. Então a gente tem que diferenciar muito bem. Mas as cirurgias plásticas faciais, elas trazem de forma emocional e na questão de sociabilidade, uma transformação e um resgate de autoestima absurdo na vida desses pacientes.
né? Principalmente aqueles pacientes que têm uma sequela ou uma deformidade crâniofacial, que o Max resolve, um lábio leporino, fissuras craniofaciais, tá? Então imagine você reintegrar esse paciente na sociedade que muitas vezes até os 10 anos ele nunca foi para a escola, porque ele é fissurado, ele tem uma deformidade craniofacial, ele tem uma fissura órbito-malar, tá? Então, olha o que a cirurgia plástica é capaz de fazer de forma emocional e no resgate da autoestima desses pacientes. Senhores, muito obrigado. Quem quiser saber mais, se inteirar mais, é só seguir também, né, as redes sociais que temos a cada programa, fica lá registrado aí para você, né, para você se inteirar, gravado aí para você observar e também entrar em contato com o Instituto Marco Marcel.